O Projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Olá, amigos do Bíblia Fácil, estamos juntos mais uma vez para mais um estudo importantíssimo da Palavra de Deus. Estamos aqui no Sevis, em São Paulo, com 11 amigos que nós convidamos de vários estados brasileiros para participar desse momento especial de estudo da Bíblia. E a cada semana a gente tem conhecido um pouquinho mais dos nossos amigos. Nós vamos conhecer hoje um pouquinho mais do Demir e da sua esposa Elionete. Demir, você é prefeito em São Desidério, na Bahia, é isso? Isso mesmo. Fale um pouquinho para nós sobre São Desidério. São Desidério está localizado no oeste da Bahia, na divisa já com Tocantins e Goiás. É o segundo município, extensão territorial do estado da Bahia. É quase o tamanho do estado de Sergipe. É o maior produtor de algodão do Brasil. Do Brasil? Do Brasil, o maior produtor de grãos do Norte e Nordeste. Nós tivemos já por 2 anos sendo o maior PIB agrícola do país. Então, um município jovem, 52 anos, mas que realmente é próspero, um município muito grande e rico. Você me falou que lá em São Desidério tem a TV Novo Tempo em canal aberto? Tem. O ano passado nós inauguramos a TV Novo Tempo em canal aberto. Eu quero aproveitar então e mandar um abraço para todos os amigos lá de São Desidério, que estão sintonizados aí no Bíblia Fácil. Que Deus abençoe vocês e muito obrigado pela participação nesse programa. E eu queria perguntar então para a Elionete, que é a esposa, né, do Demir, a primeira dama lá de São Desidério, na Bahia, um pouquinho sobre a sua família. Você me disse que vocês têm 2 filhas, é isso? Isso, nós temos 2 filhas, né, uma de 9 e uma de 12 anos. E somos casados há 14 anos, né? Demir é adventista, para quem não sabe, né? A família toda adventista. Okay. Eu fui batizada na igreja católica, mas assim, há muito tempo tenho frequentado a igreja adventista e, se Deus quiser, em breve estarei me batizando na igreja adventista. Amém. Como chamam as 2 filhas de vocês? Andressa e Luíse. E já está com saudade delas? Demais. Acho que todos que têm filhos estão com saudades, né? Pois bem, nós estamos felizes em receber o casal aqui no programa e hoje vamos estudar um tema muito importante. Vamos estudar agora o capítulo 3 do livro de Daniel e o tema será a prova de fogo. De fato, o capítulo 3 fala de uma fornalha de fogo ardente e dos jovens que lá foram lançados por serem fiéis a Deus. Mas antes de começarmos esse estudo da Bíblia, quero convidar você para nós orarmos. Você que está em casa também, se você puder, feche os seus olhos agora, participe dessa oração e vamos juntos nos preparar para o estudo de hoje. Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez em circunstâncias tão favoráveis para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco mais uma vez e nos faça compreender as histórias da Tua Palavra e como elas se aplicam ao nosso dia a dia. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, amigos, tome sua Bíblia. Chegamos a Daniel, capítulo 3. Quando estudamos semana passada o capítulo 2, nós descobrimos o sonho de Nabucodonosor, a estátua, e que os impérios viriam uns sucessivamente, Medopérsia, Grécia e Roma. Então Nabucodonosor ficou sabendo, por essa visão profética, de que o reino de Babilônia passaria. Então, quando terminamos o capítulo 2, nós temos um rei sabendo que o seu reino passará. Já no capítulo 3, nós temos uma história com os amigos de Daniel e que tem um paralelo com os últimos dias da história
mostrados no livro de Apocalipse, como mostrados em Apocalipse. No final do capítulo 2, nós temos um rei admirado, com a estátua e com os impérios que viriam. Por um tempo, esse rei ficou impressionado com essa mensagem, mas não durou muito essa impressão. O que aconteceu com Nabucodonosor depois de certo tempo? O capítulo 2, 46 e 47, fala que Nabucodonosor, ele declarou de que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses, o Senhor e Rei, revelador de mistérios. Foi essa declaração que Nabucodonosor fez. Mas quando entramos no capítulo 3, nós já encontramos agora um rei com a mente dividida. Olha o que diz Daniel 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O que aconteceu no capítulo 3? Haviam-se passados alguns anos. Alguns acreditam que entre o sonho do capítulo 2 e esta ação do capítulo 3, haviam-se passado 9 anos. Então, o capítulo 2, ele aconteceu por volta do ano 603, 602. E o capítulo 3 está por volta do ano 594. Então, cerca de 9 anos depois do sonho, com a estátua assustadora, Nabucodonosor resolve construir uma estátua. Mas qual era o metal dessa estátua? Toda ela de ouro. Se no capítulo 2 apenas a cabeça era de ouro, porque representava a Babilônia e daria lugar a um outro império, Nabucodonosor diz: não, eu vou fazer uma estátua toda de ouro, representando o meu poder que jamais passará. Pastor Carlos. Pastor, eu imagino 60 côvados quando a gente lê, né? Eu não estou bem seguro, mas eu acho que são 30 metros. Exatamente, cada côvado em torno de 45 a 50 centímetros. E com 3 metros de largura, então realmente era uma estátua que quando alguém olhasse impressionava. Uma estátua de 30 metros de altura equivale a um prédio de quantos andares? Provavelmente 10 andares. 10 andares. Você também é arquiteto, não é isso? Eu estudo arquitetura. Estuda arquitetura. Então, um prédio de 10 andares. Imagine um prédio de 10 andares, uma estátua dessa altura, toda ela de ouro, numa planície. Foi algo extraordinário. Uma riqueza sem precedente na história. E o que o rei queria com isso? Dizer assim: Babilônia jamais passará. Porque se no sonho haviam vários metais, a minha estátua é toda de ouro. Ou seja, o meu reino jamais passará. Mas aqui há uma questão interessante envolvida. Não era apenas uma representação de Babilônia. Essa estátua tornou-se um símbolo dos deuses de Babilônia, porque a questão da adoração foi envolvida. Então, Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro e ele tinha um objetivo. Olha o verso 2 aí, Daniel 3, 2. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Todos foram convidados à consagração. Interessante que essa estátua deveria ser consagrada. Consagrada a quê? Aos deuses de Babilônia. E um detalhe interessante que o texto vai nos revelar é que quando eles se ajuntaram, Nabucodonosor foi claro. Eles deveriam comparecer diante da estátua que o rei tinha levantado e diante da estátua eles iriam prestar um ato de adoração. Vamos ver adiante no texto e a Bíblia vai nos ensinar isso. Olha o que diz o versículo 4 e o verso 5. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas,
no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Restou alguma dúvida de que aqui é uma questão de adoração? Adorar aos deuses de Babilônia, representados ali na estátua. Você se lembra que eu dei um número para vocês algumas semanas atrás? Um número que representava... muito bem. Lembra que eu disse que 600 era o número que representava todo o panteão dos deuses babilônicos? Agora junta 600 com uma estátua de 60 metros de altura por 6 metros de largura. Que número você alcançou? 666. Você percebe que há uma relação dessa estátua com a besta que sobe de Apocalipse lá da terra, do capítulo 13. Você percebe que há uma relação disso? Então aqui eu queria convidar vocês a nós fazermos um paralelo. Havia um decreto de morte. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado aonde? Na fornalha de fogo ardente. Então, olha o paralelo que é feito aqui. O quadro completo primeiro nos apresenta um soberano poderoso, Nabucodonosor. Segundo elemento, uma imagem falsa, porque a verdadeira havia sido a do capítulo 2. Agora é uma falsa imagem, porque toda ela é de ouro. Terceiro, uma adoração forçada. Ninguém foi convidado a ir à planície para adorar se quisesse. Todos deveriam ir e quando os instrumentos fossem tocados, todos deveriam adorar. Porque se não adorassem, o que aconteceria? Fornalha de fogo. Então foi uma adoração forçada. E havia ainda a união da igreja com o Estado. Por que aqui há a união da igreja com o Estado? Porque Nabucodonosor é uma liderança política, mas agora chama os cidadãos para um culto de adoração, que envolve a religião. Então você percebe que aqui houve a fusão da igreja com o Estado, das funções políticas com as funções eclesiásticas, e um quinto elemento ainda, nós temos aqui uma pena de morte para quem não adorar a imagem. Agora, quando você olha para esse quadro completo de Daniel 3, você percebe que nós temos um paralelo com o que vai acontecer em nossos dias. E sabe qual é o paralelo? Olha para o livro de Apocalipse e você vai descobrir que há aqui nos versos 13 a 11 uma semelhança muito interessante. Em Apocalipse 13 e 11, nós temos uma besta que sobe da terra. É uma segunda besta do capítulo 13. A primeira sobe do mar, a segunda sobe da terra. É um poder. Nós temos aqui uma falsa imagem, porque é dito no versículo 14 de que uma imagem à besta seria feita para que fosse adorada. Agora nós temos aqui uma adoração forçada, porque todos deverão adorar a besta, e quem não adorar a besta será morto. Há uma pena de morte em Apocalipse 13. Aqui também há a união da igreja com o Estado, porque esta besta representa um poder político, mas vai convidar as pessoas a adorar a primeira besta, que trata-se de um poder religioso. Então, há a união da igreja com o Estado. E, finalmente, nós temos uma pena de morte para aqueles que não adorarem a imagem da besta. Nós não vamos entrar em muitos detalhes em Apocalipse 13, mas o que eu quero dizer para vocês é que há um paralelo muito íntimo entre Daniel 3 e Apocalipse 13. E aquilo que aconteceu nos dias de Daniel voltará a acontecer em nossos dias. Por isso, a história do capítulo 3 foi registrada para nos mostrar em que direção nós podemos caminhar. 3 jovens não se prostraram. Olha o que aconteceu quando os instrumentos foram tocados
em Daniel capítulo 3, a partir do versículo 8. Daniel 3, 8 em diante. Qualquer que não se prostrar e não adorar, no mesmo instante, será lançado na fornalha de fogo ardente. Esta era a sentença. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Agora olha o verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. O que esses homens deixaram bem claro? Há uns homens judeus. Percebe que eles nunca aceitaram de que os judeus cativos tivessem o mesmo status social que eles? Há aí uns homens judeus. E ora, eles não fazem caso de ti, ó rei. E outra, eles não adoraram os teus deuses. Eles não adoram os teus deuses. E nem reverenciaram a imagem de ouro que você levantou. Então eles correram para contar ao rei de que esses jovens não se prostraram. E eu fico pensando, quão difícil deve ter sido para esses jovens ficar de pé quando todos se prostravam. Pode ser que um jovem esteja nos assistindo agora. Não é difícil para você tentar seguir a Bíblia quando a maioria da juventude não quer ser pautado por ela? Não é difícil você estar num ambiente e não usar bebida alcoólica e ser taxado de quadrado, de diferente, quando você quer fazer a vontade de Deus? Não é difícil para você, jovem, preservar a sua virgindade até o dia do casamento, como nos orienta a palavra de Deus, quando todo mundo está cedendo à pressão do sexo? Não é difícil ficar de pé quando todo mundo se prostra? Mas por mais difícil que seja, a sua recompensa será grande. Porque se você permanecer fiel a Deus, Deus vai abençoar você. Deus o honrará pela sua fidelidade. É isso que essa história nos ensina. Por mais difícil que seja, nós não devemos nos dobrar diante da pressão de grupo, diante da pressão da sociedade. Nós devemos ficar com a palavra de Deus. E assim que Nabucodonosor ouviu que esses jovens não haviam se prostrado, Nabucodonosor resolveu dar a eles uma outra chance. Agora eu pergunto para vocês, Nabucodonosor precisava dar uma outra chance? O maior líder do maior império já conhecido, ter que perder tempo com 3 exilados judeus? Ele simplesmente poderia ter ordenado que eles fossem lançados na fornalha. Mas eu vejo nessa nova oportunidade uma chance que Nabucodonosor está dando para salvar a vida desses jovens. Por certo, Nabucodonosor conhecia esses jovens, sabia quem eles eram, porque eles eram amigos de Daniel. E você está lembrado que no capítulo 1, quando o rei deu presentes a Daniel e o colocou numa posição política, foi ele quem pediu ao rei que ajudasse os seus 3 amigos? E o rei os colocou numa posição de honra também?
Então o rei deu aqui uma outra oportunidade, pensando em preservar a vida desses jovens. Mas eles já haviam feito a escolha deles. Pastor Marcelo? Será que seria mesmo para preservar a vida dele? Porque ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Isso depois que eles rejeitam, né? A oportunidade. Manda aquecer. E nesse caso de aquecer, eu acredito que ele... Poxa, será que o Deus dele vai ser suficiente agora? 7 vezes mais. Quando abriu a porta, os que levaram, que jogaram, morreu. Eu acredito ali que ele ficou balançado. Ele duvidou do Deus de Daniel. Sim. Mara? E eu admiro algo, erradamente, mas veja bem, a fé de Nabucodonosor. Até o final, ele ostentou a fé dele, mesmo sendo errada. Sim. Mesmo sendo errada. Mas a fé direcionada da forma certa, que foi de Sadraque e Mesaque, né? E Abednego? E Abednego. Era até uma forma, até mesmo de Deus. Assim Deus faz com a gente. Quando a gente vê que muitos deuses aí, eu sou uma pessoa pública, então eu vejo muitos colegas, eles não se envergonham de falarem assim, não, é porque eu sou do centro de Umbanda, é porque eu tenho cabeça feita, raspada, não, porque eu sou budista, porque essa é minha fé, seja Fátima, Querupita, ou da gente aqui, com todo respeito, a escolha, o livre-arbítrio de cada um. Mas assim também tem que ser com a gente. A nossa fé também é questionada no dia de hoje. E nós temos que ter a coragem que esses jovens tiveram, né? Exatamente. Agora, olha que interessante, quando a chance foi dada, o rei disse, eu vou dar uma outra chance para vocês se prostrarem. Agora, quando o rei deu essa chance, eu gosto muito da resposta que deram esses jovens. Olha o que eles disseram. Daniel 3, 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha a firmeza desses jovens. Fica sabendo de uma coisa, rei. O nosso Deus, ele tem poder de nos libertar. Se ele quiser nos livrar, ele vai livrar. Mas se ele não quiser, não tem problema. A gente vai até a morte com ele. Agora fica sabendo de uma coisa. Nós não iremos pecar contra o nosso Deus. Nós não vamos adorar as imagens de ouro que levantaste. E por que essa decisão tão firme? Porque existe um mandamento na lei que diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Existe um segundo mandamento que diz o quê? Não farás para ti imagem de escultura. Então, uma imagem de escultura deveria ser adorada. Eles disseram, não, isso é contra a lei de Deus. Um falso Deus pedindo adoração. Não, isso é contra a lei de Deus. E você percebe que esses jovens aqui tinham suas vidas pautadas pela lei de Deus. O que nos falta hoje é gente séria, que encare com seriedade a lei de Deus, que viva os preceitos que ela ensina. E o mundo espera ver ainda jovens como estes se levantar nos dias de hoje em prol do que é certo. Demir? Para esses jovens, eles nessa época deles, eles já sabiam, já tinham conhecimento da volta, que Cristo não tinha vindo nem a primeira vez ainda, né? Já tinha conhecimento da sua segunda volta, da sua ressurreição, da vida eterna? Já tinham, porque no capítulo 2, nós estudamos aqui a estátua, lembra que eles falaram, eles aprenderam sobre os reinos que viriam depois de Babilônia. Eles estão vivendo ainda com Babilônia, mas através da visão do capítulo 2, esses jovens sabiam
que passar-se-iam 4 reinos. O quarto seria minado nas bases e chegaria o reino de Cristo. Então eles esperavam tudo isso. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, nós iremos ver o que aconteceu então, depois de que esta posição foi tomada por esses jovens. Já já estaremos de volta. Vida cristã é vida de fidelidade. Por isso nós devemos abrir nosso coração para que Cristo reine. E quando Ele passa a reinar, o que importa para nós é a sua palavra. As tradições, os ensinos de homens, eles deixam de ter valor. O que importa para nós é um claro, assim diz o Senhor. E a minha vida passa a ser pautada por aquilo que está escrito nesse livro. Foi isso que esses jovens aprenderam. Por isso, se você está passando por um momento de severa prova e não consegue ver saída, lembre-se, o quarto homem da fornalha também vai estar com você. Olá amigos, estamos de volta com Bíblia Fácil e se você deseja acompanhar os estudos que aqui estamos tendo sobre o livro do profeta Daniel, você pode solicitar o nosso guia de estudo. Ele é inteiramente grátis e você pode pedi-lo de 2 formas. Você pode ligar para nós em horário comercial, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Lá você vai dar os seus dados postais e essa linda revista será enviada para a sua casa através dos correios. Se você tem acesso à internet, você pode então acessar o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. Preencha o formulário lá, você vai ver a revista, clica nela, vai abrir um formulário, preencha esse formulário com os seus dados postais e enviamos para você. Interessante que nós temos aqui no capítulo 4 dessa revista justamente prova de fogo, o tema que hoje estamos estudando. E aqui você vai conhecer todos os temas que vamos estudar ao longo destas semanas. Aproveita para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/BíbliaFácilNT. E indica para os seus amigos também, para eles assistirem os programas pela internet, pois lá ficam disponíveis. Quando terminamos o primeiro bloco, nós terminamos com a oportunidade que Nabucodonosor deu aos jovens para que eles adorassem a imagem. E a resposta dele foi: nós não vamos adorar os teus deuses. E então o que aconteceu? Nabucodonosor mandou que a fornalha fosse aquecida e esses jovens foram lançados na fornalha. A oportunidade seria a tentação. Tentar mais uma vez a fé deles. Exatamente, foram provados de novo. Provar. Ou seja, você pode evitar a morte se você adorar a imagem. E eles preferiram a morte do que pecar. Nabucodonosor se irou tanto com essa fidelidade dos jovens que ele mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E ela estava tão aquecida que os soldados que levaram os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, para dentro da fornalha, eles próprios morreram. Mas eles conseguiram lançar os jovens lá. Sim, eu vejo aí, pastor, que em nenhum momento eles tiveram dúvida. A firmeza deles era tão grande que mesmo que nós morrermos, mas nós estamos firmes com o nosso Deus. E eu acho que é isso hoje que nós devemos praticar, né? Realmente viver para o nosso Deus, que nos dá graça, força e sabedoria. Sabe o que é interessante? Esses jovens foram tão provados a ponto de perderem a vida. E o problema nosso hoje é que a gente escorrega nas coisas mínimas. Com coisas simples, a gente está renegando a fé. A palavra de Deus ensina uma coisa, a gente quer praticar outra. A gente sabe o que é certo e às vezes fica dando lugar ao diabo naquilo que é errado. O certo é que eles foram lançados na fornalha. E o que aconteceu? Olha para o verso 24. Daniel 3, verso 24. Então, o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa
e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Verso 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Irmãos, quem é que Nabucodonosor viu dentro da fornalha com os 3 hebreus? Não foi um anjo. Ele viu o próprio Jesus Cristo. Você já pensou que coisa extraordinária? O próprio Deus veio para estar com os seus jovens, com os seus filhos, para provar a fidelidade deles, para recompensar. E interessante que, se você continuar lendo o texto, olha que interessante. Versículo agora 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Você percebe que coisa extraordinária? Cristo veio estar com seu povo, e quando Cristo está conosco, o mal é afastado. Nenhuma consequência. E o detalhe aqui é que nem cheiro ficou na roupa desses jovens. Luiz, né? Luiz, por favor. Pastor, o que gera uma certa dúvida, o pastor falou que era Cristo. E na história ainda não havia acontecido o nascimento de Jesus. De Cristo. Para algumas pessoas fica difícil de entender essa parte que se fala Cristo pré-encarnado. O senhor poderia explicar? Sim, é verdade. Sua pergunta foi muito boa, sua colocação. Cristo não havia nascido ainda. Nós estamos aqui em que ano eu falei para vocês? 594 a.C., por aí. Jesus não havia nascido. Só que mesmo Jesus sem ser encarnado, nós sabemos que Cristo é Deus. Então, no Antigo Testamento, as manifestações que nós chamamos de teofanias, quando Deus aparece ao povo, nós sabemos que é o Cristo pré-encarnado. Então, Jesus ali estava, ele não havia se encarnado ainda, mas ele é Deus e ele ali estava com o seu povo. Então, a gente usa essa expressão, o Cristo pré-encarnado, o Cristo divino, porque a partir da encarnação, agora é o Cristo divino humano. Então, a encarnação fez de Cristo também homem, e para sempre ele será Deus homem. Muito boa a sua observação. Demi? A gente vê hoje muitas pessoas que vai à igreja, que serve a Deus, que guarda os mandamentos, que é fiel ao Deus verdadeiro, passar por dificuldades, provações e dizer, poxa, por que Deus permite isso? A história mostra isso aí, né? Os 3 amigos de Daniel passaram por isso aí, mas qual é a prova? Deus está junto nas provações, né? É verdade. Deus foi fiel com eles e olha a promessa que é feita para nós, através do profeta Isaías. Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Agora, quando você descobre que Isaías viveu cerca de 150 anos, melhor, quando Isaías viveu quase 100 anos antes desses jovens, então, talvez esses jovens conhecessem os escritos de Isaías e talvez eles conhecessem até mesmo esse versículo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama arderá em ti. E foram confiados nessa promessa, que esses jovens estavam dispostos a morrer, mas não renunciar à sua fé. Luciano? Pastor Arilton, isso que Isaías a gente acabou de ver aí,
será que se aplica hoje em dia, por exemplo, a gente vê na África, no Oriente Médio, os cristãos que estão sendo queimados. Será que esses cristãos que a gente vê hoje, esta semana passada mesmo eu vi um sendo degolado, vi pessoas sendo queimadas, será que se aplica isso aí? Eles não estão sentindo aquela chama, por isso que se comportam porque eles não se comportam como que estivessem sentindo dor. Será que isso está acontecendo naquele momento? A sua pergunta é muito boa e ela levanta uma questão muito interessante. Aqui está a promessa de Isaías feita. E na história de hoje, você tem 3 jovens que, mesmo sendo lançados dentro do fogo, eles saíram ilesos. E o que aconteceu depois que eles saíram? Todos aqueles políticos que haviam se reunido para adorar a imagem e prestar reverência ao rei Nabucodonosor, saem de lá com a impressão do Deus verdadeiro. Porque o próprio Nabucodonosor, ele vai dizer umas palavras que para mim são chaves. Olha aqui no capítulo 3, verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Agora olha o verso 29. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Interessante que as pessoas foram ali para adorar a imagem, mas elas saíram com outro decreto. Qual decreto? Ninguém deve blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não há Deus que possa livrar como esse. Sim, minha amiga Ana Maria, por favor. Eu queria somente fazer uma observação, porque quando a gente estuda o livro de Daniel, o tempo inteiro a gente vê um destaque na relação da posição desses homens. E nós, hoje, nós somos essa geração que Deus tem cobrado uma posição, porque eles não temeram os homens. Antes disso, eles temeram a Deus. E a palavra de Deus fala, né, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, nós precisamos manter essa posição de não desagradar ao Senhor, não temer as provações que a gente vê, as provações que acontecem em nossas vidas, para que a gente permaneça glorificando o nome do Senhor. Por isso que a palavra de Deus fala, né, que tudo coopera com aquele que serve ao Senhor, que ama ao Senhor. Então, a gente tem que entender que nós somos um livro, uma carta aberta, e que o nosso testemunho de fidelidade ao Senhor vai alcançar outras pessoas. Nós precisamos compreender que nós não negarmos o nosso Deus vai convencer aquelas pessoas que estão necessitadas de conhecer o nosso Deus. Né? Então, é importante a gente manter, isso me salta muita atenção nessa situação deles. E Ana Maria, eu queria aproveitar e fazer um gancho com o seu comentário com a pergunta que o Luciano fez. Será que essa promessa é para todos hoje? A promessa é. Ela vai se cumprir na vida de todos? Não. Ela não vai. Eu estive visitando na Alemanha uma cidade chamada Constança. Constança foi aonde ocorreu um concílio para resolver o problema do cisma dos papas da Igreja Católica Romana. Houve uma ocasião, no 15º século, onde nós tínhamos 3 papas. Um papa em Roma, um papa em Turim e um papa em Avignon, na França. Mas qual dos papas era o legítimo? Eles ficavam trocando ameaças. Então o Concílio de Constança se reuniu para resolver esse problema, para dizer quem era o papa legítimo. E finalmente o Concílio de Constança demitiu esses 3 papas e nomeou Martinho V, o papa em lugar dos 3. Mas o Concílio de Constança é conhecido não apenas por essa decisão, mas por outras 2 decisões. Nesse mesmo concílio que depôs os 3 papas e nomeou Martinho V, foi condenado à fogueira John Hus.
E 1 ano depois, o mesmo concílio condenou à fogueira Jerônimo de Praga. Quando você sai do local do concílio, porque o prédio está preservado até os dias de hoje, e caminha alguns quilômetros, você chega a uma praça. Numa linda praça, no centro dela tem um lindo jardim e hoje uma enorme pedra. De um lado está escrito John Hus e do outro Jerônimo de Praga. Essa praça foi o local onde, por volta de 1414, esses dois homens foram queimados em praça pública. E aí vem a pergunta, Luciano. Mas a promessa não era para todos. Então por que Deus libertou Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Deus não libertou John Hus e Jerônimo de Praga? Porque Deus permitiu que eles fossem queimados, eles morressem. Mas o que eu falei não foi no sentido de não estar se aplicando a eles, e sim, mesmo queimando, se ali em Isaías 43:2, se mesmo queimando, a eles chama não ardirá em ti. Sim. Alguns creem que os mártires, nesse momento da morte, Deus os poupava de sofrimentos. Alguns creem nisso. Isso teria propiciado alguns morrerem cantando. De outra forma, eles não cantariam. Então, a Ana Maria fez uma colocação de não negar ao Senhor, porque seríamos como exemplo. Mas eu acredito que nessa hora decisiva da vida de cada um de nós, o motivo tem que ser a nossa própria salvação, porque do que vale também a gente ganhar o mundo todo, eu acho que eles não se prostraram, não pensando em ser um exemplo, pensando sim, se a eternidade eles iriam ou não iriam estar na salvação. Eu digo isso porque, por eu ser uma pessoa pública, às vezes vem um fardo, até mesmo o prefeito que está aqui, nós que lidamos com a imagem pública, vem um fardo. Ah, porque se a gente negar... Não, se eu negar o Senhor, é a minha alma que vai perecer. Então, eu creio que, no final de tudo, a gente não pode levar o fardo que foi o Senhor Jesus que já levou. O que a gente tem que mesmo é não comprometer a nossa salvação. É como diz assim, eu vou até ser bem enfática. Na verdade, não importa muito o que você pensa ou o que você sente. O que importa é o que você decide. Porque eu acho que eles tiveram medo nessa hora. Eles são humanos. Devem ter tido medo. Lógico, nós vamos ter a possibilidade da gente morrer. Mas mesmo que a gente venha a morrer, a gente tem a certeza da salvação. Eu gostaria apenas de complementar, eu concordo com você, Mara, nessa questão. E eu acredito que quando fiz essa colocação do testemunho é porque nós carregamos esta responsabilidade. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala que em nossa morte nós produzimos a vida. Então eu vejo nesse sentido que em Cristo nós nunca perdemos. Até mesmo a nossa morte como pessoa, o nosso sofrimento que acontece, às vezes abrir mão, a pessoa que a gente ama, de esperar da gente determinadas posições, a gente se manter ali firme do Senhor. Isso produz vida. Então é nesse momento é que eu penso, eu tenho certeza que eles tinham essa convicção no Senhor, antes de tudo. Senão eles não teriam tomado essa decisão de permanecer em pé. E depois disso, os frutos dele foi de uma nação. As coisas né? se complementam. Complementam. As duas coisas se complementam. Primeiro, eles estavam temendo a morte, claro. Isso é o instinto natural do ser humano. Mas antes morrer do que quebrar o mandamento que Deus foi claro. Agora, esse testemunho ficou para a posteridade. Agora, como Deus trabalha diferente com todos nós. Quando você já olha para John Hus e Jerônimo, Deus não os poupou da morte. Eles foram queimados em praça pública. O que isso nos ensina? Nos ensina que mesmo os amigos de Cristo, mesmo os fiéis seguidores, às vezes irão para a fornalha. Deus não nos promete evitar o fogo. Às vezes vamos cair lá no fogo, mas a promessa dele é que se nós cairmos no meio do fogo,
Ele vai estar conosco. E assim como esteve com John Hus e Jerônimo, que mesmo morrendo, Deus estava com eles. A grande diferença é que o que tem Cristo em seu coração, ele passa a enxergar dois mundos, o natural e o espiritual. E quando nós temos essa visão de um mundo natural, físico, e do mundo espiritual, a gente entende uma coisa. Mesmo que eu morra aqui, Jesus falou assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Talvez eu esteja falando para alguém agora que está passando uma prova muito difícil. Talvez você está se sentindo agora numa verdadeira fornalha de fogo ardente. E às vezes nem tem sentido a presença de Cristo. E se pergunta, será mesmo que Deus está comigo? Será que Ele não me abandonou? Eu queria dar para você agora a certeza de que mesmo em meio à prova, o Senhor vai estar com você. Você até pode não estar entendendo o momento que você está passando. Você pode não estar entendendo o sofrimento que você está tendo agora. Mas não deixe que as lágrimas te impeçam de ver a face de Cristo. Ouça com atenção essa música. Preste atenção nessa letra. E você vai perceber todo o cuidado paternal que Deus quer dispensar a você. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado com o eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz ao léu. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser um reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser um reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir.
motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. Esse é o único pedido que Deus faz. Ele quer só ser o seu Deus. Por quê? Quando Ele se torna o Senhor da sua vida, não importam as consequências. No final, Ele vai te salvar. Essa história tem um paralelo com o Apocalipse. E todos nós que aqui estamos, se continuarmos vivos por mais um tempo, nós vamos passar por uma cena semelhante. Porque o Apocalipse 13 diz que um poder vai se levantar. Todos os habitantes da terra serão chamados a adorar a besta. E quem não adorar esse poder vai finalmente ser declarado digno de morte. Então hoje nós estamos lidando com questões eternas. E a posição que eu assumo hoje, que eu tomo, vai me dizer se eu vou agir como esses jovens ou se eu vou renunciar à minha fé. Mas a promessa para mim e para você é: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Mas se nós formos chamados, mesmo até a morte, não importa, porque em Cristo um dia ressuscitaremos para ter vida eterna. Vida cristã é vida de fidelidade. Por isso nós devemos abrir nosso coração para que Cristo reine. E quando Ele passa a reinar, o que importa para nós é a sua palavra. As tradições, os ensinos de homens, eles deixam de ter valor. O que importa para nós é um claro, assim diz o Senhor. E a minha vida passa a ser pautada por aquilo que está escrito nesse livro. Foi isso que esses jovens aprenderam. Por isso, se você está passando por um momento de severa prova e não consegue ver saída, lembre-se, o quarto homem da fornalha também vai estar com você. Na hora certa, as coisas vão se resolver. Confie o seu caso e o entregue nas mãos de Cristo. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por essa linda história que ficou registrada, que nos mostra a fidelidade desses jovens. Mesmo diante da morte, eles não recuaram em sua fidelidade, em sua obediência ao Senhor. Que essa história nos encha de esperança e otimismo e que o nosso caso esteja em Tuas mãos, para que quando as provações vierem e se um dia formos colocados em circunstâncias iguais, que nos lembremos dessa história. Nos lembremos de John Hus e Jerônimo de Praga, que mesmo diante da morte, não retrocederam em sua fidelidade. E ainda que seus corpos foram queimados, o fogo não pôde extinguir a esperança no breve regresso de Cristo e da vida eterna. Pai, abençoe a todos nós e permita que a Tua graça inunde o nosso coração e nos prepare a cada dia para a Tua volta. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Obrigado, amigo, pela sua participação. Semana que vem nós vamos estudar a história de como Nabucodonosor morreu. Qual foi o fim deste grande rei do período babilônico? Eu espero você na próxima semana. Até então, a única coisa que eu conhecia, antes desse curso do Bíblia Fácil, a única coisa que eu conhecia eram os eventos que aconteceram dos
dos rapazes que foram jogados na fornalha, do próprio Daniel que foi jogado na cova dos leões. Essas coisas são as coisas que eu acho que são mais divulgadas sobre o livro de Daniel. No mais, eu acho que por o livro ser um livro profético e pelas profecias serem muito complexas, eu acho que ele é pouco falado, né? Ele é pouco divulgado, né? Mas como eu vi lá, como eu aprendi lá com o pastor Arilton, realmente ele é um livro que foi escrito para ser selado e ser aberto agora no nosso tempo, né? Agora que ele é um livro para ser entendido. Mas é isso, até então eu só conhecia Daniel na cova dos leões e os rapazes na fornalha. O que mais? Talvez a Babilônia ali, como foi invadida ali, a profecia da estátua de Nabucodonosor, também essa é uma coisa também que se fala, né? Só.